A sala estava decorada em tons de rosa e dourado. Balões enchiam cada canto. O bolo era perfeito. As risadas ecoavam pelo salão. Era um chá de bebê da minha irmã, e eu estava lá, sorrindo, tentando me manter inteira. Até que ela pegou o microfone, olhou diretamente para mim, na frente de todos os convidados, e disse com um sorriso cruel: "Algumas mulheres nasceram para ser mães. Outras... Bem, nem todo mundo tem esse dom, não é, Sarah?" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eu senti cada par de olhos se voltando para mim, como se eu fosse um defeito exposto sobre as luzes. Mas o que minha irmã não sabia naquele momento era que 2 anos depois, ela congelaria ao ver algo que a faria engolir cada palavra daquele dia. Meu nome é Sarah Mitchell, e esta é a minha história. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Lembro-me do dia em que recebi o diagnóstico como se fosse ontem, embora já tenham se passado anos. Era uma tarde cinzenta de novembro em Portland, Oregon. A chuva batia na janela da clínica com uma persistência quase irritante, como se o céu inteiro estivesse chorando por mim antes mesmo que eu pudesse processar o que acabara de ouvir. A doutora Helena Chen, uma mulher de meia idade com óculos finos e uma expressão eternamente compassiva, segurava meus exames com ambas as mãos. Ela tinha aquele jeito cuidadoso de quem já deu más notícias tantas vezes que aprendeu a suavizar cada palavra, mas ainda assim sentia o peso delas. "Sarah?" ela começou. E eu já sabia. Quando médicos começam frases com seu nome dito daquela forma, nunca é boa notícia. Os resultados confirmam o que suspeitávamos. Você tem endometriose severa, estágio 4. Além disso, há aderências extensas nas trompas e seus ovários apresentam uma reserva ovariana significativamente diminuída para sua idade. Eu tinha apenas 28 anos naquela época. 28. A idade em que todas as minhas amigas estavam anunciando gravidezes nas redes sociais, postando fotos de sapatinhos de bebê e ultrassons. A idade em que minha própria irmã mais nova, Amanda, Mitchell Cooper, já estava grávida de 3 meses e não perdia a oportunidade de esfregar isso na minha cara. "O que isso significa, exatamente?" perguntei, embora minha voz saísse mais fraca do que eu pretendia. Minhas mãos tremiam levemente sobre o colo, apertando a alça da bolsa como se aquilo pudesse me ancorar à realidade. A doutora Helena Chen suspirou suavemente. "Significa que engravidar naturalmente será extremamente difícil, Sarah. Não impossível, mas as chances são muito reduzidas. Eu diria menos de 5% sem intervenção médica." 5%. Aquele número ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu sempre quis ser mãe. Desde pequena, enquanto outras meninas brincavam de princesas, eu brincava de boneca. Embalava, alimentava, cuidava. Sonhava com o dia em que seguraria meu próprio filho nos braços, sentiria aquele cheiro único de bebê, olharia nos olhos de alguém que seria metade de mim. E agora, sentada naquela sala fria com pôsteres de anatomia feminina nas paredes, esse sonho parecia estar se despedaçando diante dos meus olhos. "Existem opções", a médica continuou, percebendo meu silêncio. "Fertilização in vitro, tratamentos hormonais, cirurgias para remover as aderências. Mas preciso ser honesta com você, Sarah. Será um caminho longo, caro e emocionalmente desgastante, e ainda assim não há garantias." Saí da clínica naquele dia como um zumbi. A chuva tinha parado, mas eu mal notei. Dirigi pelas ruas de Portland em piloto automático, as palavras da médica girando na minha cabeça como um disco arrancado. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, um estúdio pequeno mais aconchegante no bairro de Pearl District, simplesmente desabei no sofá e chorei. Chorei até a minha garganta doer, até meus olhos ficarem inchados, até não restar mais nada dentro de mim além de um vazio profundo e doloroso. Não contei para ninguém imediatamente. Não para minha mãe, Patricia, que já estava ocupada demais ajudando Amanda a planejar o chá de bebê. Não para meu pai, Robert, que sempre teve dificuldade de lidar com emoções.
E definitivamente não para Amanda, que provavelmente transformaria minha dor em mais uma oportunidade de se sentir superior. Minha irmã e eu sempre tivemos uma relação complicada. Ela era 3 anos mais nova, mas sempre agiu como se fosse a mais velha, a mais esperta, a mais bem-sucedida. Amanda tinha se casado aos 24 anos com Derek Cooper, um corretor de imóveis de sucesso com uma família rica e conexões em todos os lugares certos. Eles moravam em uma casa enorme em Lake Oswego, dirigiam carros importados e postavam constantemente fotos da vida perfeita nas redes sociais. Eu, por outro lado, era professora de ensino fundamental. Ganhava o suficiente para pagar as minhas contas e viver modestamente, mas nada comparado ao estilo de vida de Amanda. Eu estava solteira na época. Meu último relacionamento tinha terminado 6 meses antes, quando meu então namorado decidiu que não estava pronto para compromisso depois de 3 anos juntos. Amanda nunca perdia a oportunidade de me lembrar dessas diferenças. Nas reuniões de família, ela sempre encontrava uma forma de mencionar casualmente o novo restaurante caro que tinham experimentado, ou a viagem para as Bahamas que estavam planejando, ou como Derek era um marido incrível que a tratava como uma rainha. E agora, ela estava grávida. E eu estava quebrada. As semanas seguintes foram um borrão. Eu ia para o trabalho, sorria para os meus alunos, crianças adoráveis de 7 e 8 anos que me faziam desenhos e me chamavam de Miss Sarah, com aquelas vozes agudas. Voltava para casa e me afundava na pesquisa obsessiva sobre fertilidade. Li todos os artigos que pude encontrar. Participei de fóruns online, onde mulheres compartilhavam suas jornadas de infertilidade. Aprendi termos médicos que nunca imaginei que precisaria conhecer: FSH, AMH, morfologia espermática, transferência de embriões, taxa de implantação. Comecei a economizar. Cada centavo que sobrava ia para uma conta separada, que eu tinha intitulado mentalmente como o fundo do bebê. Cortei gastos desnecessários. Parei de sair para jantar, cancelei assinaturas de streaming, comprava roupas apenas quando absolutamente necessário. A fertilização in vitro custava entre 12 e 15 mil dólares por ciclo em Portland, e a maioria das mulheres precisava de mais de um ciclo. Meu seguro de saúde cobria muito pouco. Eu precisaria de pelo menos 30 mil dólares para ter uma chance real. Com meu salário de professora, isso levaria anos. Mas eu estava determinada, porque se havia uma coisa que eu sabia sobre mim mesma, era que eu não desistiria do meu sonho de ser mãe sem lutar com todas as minhas forças. O que eu não sabia ainda era que antes de chegar à minha vitória, eu teria que passar pelo momento mais humilhante da minha vida. E que esse momento aconteceria em um salão cheio de gente, com balões rosa e dourado, e minha irmã segurando um microfone, prestes a me destruir na frente de todos. Mas isso viria depois. Por enquanto, eu apenas vivia um dia de cada vez, carregando meu segredo como um peso invisível, sorrindo quando necessário, chorando quando ninguém estava olhando e me agarrando à esperança frágil de que talvez, apenas talvez, eu ainda pudesse ter o que mais desejava no mundo: ser mãe. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. 3 meses se passaram desde o diagnóstico. 3 meses de tentativas silenciosas de me manter inteira, enquanto o mundo ao meu redor parecia conspirar para me lembrar do que eu não tinha. Era março agora, e Portland começava a despertar da sua longa soneca de inverno. As cerejeiras ao longo da Waterfront Park explodiam em flores cor-de-rosa, e havia algo cruelmente irônico em toda aquela beleza florescendo enquanto eu me sentia tão estéril por dentro. Estava corrigindo provas de matemática na sala dos professores durante o meu horário de almoço, quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Amanda no grupo da família, aquele chat caótico que incluía minha mãe, meu pai, minha tia Diane e meu primo Jason. Pessoal, Derek e eu estamos muito animados para anunciar que vamos fazer o chá de bebê no dia 15 de abril. Já reservamos o Grand Ballroom no Sentinel Hotel. Vai ser épico. Dress code elegante. Todos precisam estar lá às 14 horas em ponto.
Anexado à mensagem, havia um daqueles convites digitais elaborados, com animações de cegonhas e estrelinhas douradas piscando. A foto de Amanda estava no centro, com a mãe no ventre já arredondado, usando um vestido branco esvoaçante, como se fosse uma deusa da fertilidade posando para uma revista. Meu estômago se contraiu. As respostas começaram a chegar imediatamente. Minha mãe enviou uma sequência de emojis chorando de alegria. Meu pai escreveu um simples "Parabéns, filha". A tia Daiane já estava perguntando sobre opções vegetarianas no menu. Jason respondeu com um gif de celebração. Eu fiquei olhando para a tela, meus dedos pairando sobre o teclado. Parte de mim queria simplesmente não responder, fingir que não tinha visto, mas eu sabia que isso geraria ainda mais drama. Amanda adorava drama, especialmente quando ela era a vítima. Digitei rapidamente. Parabéns, Amanda. Estarei lá. 3 palavras simples, neutras, seguras. Mas por dentro, eu já sentia o peso do que estava por vir. As semanas que antecederam o chá de bebê foram torturantes de uma forma que eu não esperava. Amanda criou um grupo separado no WhatsApp só para o evento, bombardeando todos nós com atualizações diárias, fotos das decorações sendo preparadas, vídeos do buffet fazendo testes de comida, links para a lista de presentes, que incluía itens absurdamente caros, como um carrinho de bebê Bugaboo, de $1.200, e um berço inteligente, Snoo, de $1.500. Afinal, só queremos o melhor para nossa princesinha. Ela escreveu seguido de uma dozena de emojis de coração. Eu comprei um jogo de fraldas de pano orgânicas e um livro de histórias clássicas infantis. Era o que o meu orçamento permitia. E, francamente, era mais do que eu sentia que devia dar considerando como Amanda me tratava. Mas fazer parte de uma família significava engolir certos desaforos em nome da harmonia. Minha mãe ligou na noite anterior ao evento. Patricia Mitchell sempre foi o tipo de mulher que evitava conflitos a todo custo, preferindo fingir que tudo estava bem mesmo quando a casa estava pegando fogo ao redor dela. Sara, querida, você vai usar algo bonito amanhã, não vai? Sabe como a Amanda é perfeccionista com essas coisas, e vão ter fotógrafos profissionais. Claro que teriam fotógrafos profissionais. Tudo na vida de Amanda precisava ser documentado e postado para que o mundo inteiro pudesse ver como a vida dela era perfeita. Sim, mãe, eu tenho um vestido adequado. Respondi, mantendo minha voz estável. E, Sara, tente ser... Você sabe, positiva amanhã. Sei que as coisas não têm sido fáceis para você ultimamente, mas esse é o dia especial da sua irmã. Ela merece que todos estejam felizes por ela. Mordi o interior da bochecha com força. Ninguém na família sabia sobre o meu diagnóstico. Eu não tinha contado porque sabia exatamente como seria. Olhares de pena, conversas sussurradas e, inevitavelmente, alguém, provavelmente Amanda, transformaria a minha dor em algo sobre ela mesma. Estarei lá com um sorriso no rosto. Mãe, prometo. Depois que desliguei, fiquei sentada na escuridão do meu apartamento por um longo tempo, olhando para a janela para as luzes da cidade. Portland à noite tinha uma beleza melancólica, especialmente quando se estava sozinha. O dia do chá de bebê chegou com um céu azul impecável, como se até o clima estivesse do lado de Amanda. Passei a manhã me preparando com o cuidado meticuloso de alguém se armando para uma batalha. Escolhi um vestido azul marinho de comprimento médio, discreto, mas elegante. Prendi meu cabelo castanho em um coque baixo. Maquiagem natural, apenas o suficiente para não parecer doente. Olhei meu reflexo no espelho. Você consegue, sussurrei para mim mesma. São apenas algumas horas. Sorria, seja educada e vá embora. O Sentinel Hotel era um edifício histórico no coração de Portland, todo restaurado com uma mistura de charme antigo e luxo moderno. O Grand Ballroom estava no 2º andar e quando saí do elevador fui imediatamente atingida por uma onda de cor, som e perfume. O salão estava transformado em algo saído de uma revista de casamentos de luxo. Balões em tons de rosa, dourado e branco flutuavam em arranjos elaborados.
Havia uma mesa inteira dedicada apenas aos doces, cupcakes decorados com toppers de ouro, macarrons perfeitamente alinhados, um bolo de 3 andares com flores de açúcar que pareciam reais. Outro canto tinha uma estação de fotos com adereços temáticos, placas dizendo "Melhor tia", "Vovó orgulhosa", molduras cor-de-rosa gigantes. Mesas redondas estavam dispostas pelo salão, cada uma com centros de mesa elaborados. Vasos altos com flores brancas e rosas, velas flutuantes, confetes dourados espalhados artisticamente. Havia até um quarteto de cordas tocando música clássica suavemente ao fundo. Tudo era excessivo, caro e perfeitamente Amanda. "Sara, você chegou!" Minha mãe apareceu do nada, usando um vestido lavanda e um sorriso tenso. Ela me abraçou rapidamente, depois recuou para me examinar. "Você tá bem? Parece um pouco pálida." "Estou ótima, mãe, só não dormi muito bem." Isso era verdade. Eu tinha passado a metade da noite acordada, meu cérebro recusando-se a desligar, girando em círculos sobre fertilidade, dinheiro e o medo persistente de que talvez eu nunca conseguiria ter o que Amanda havia alcançado tão facilmente. O salão começou a encher rapidamente. Reconheci algumas pessoas, tia Diane com seu marido, primos que eu via apenas em ocasiões como essa, algumas amigas de Amanda da faculdade. Mas havia muitos rostos desconhecidos também, provavelmente colegas de Derek, clientes importantes, pessoas da academia de Pilates de Amanda. Todos estavam vestidos impecavelmente, conversando em pequenos grupos, rindo, tirando fotos. Eu me senti como uma intrusa na festa de outra pessoa. Encontrei minha mesa. Claro que não era a mesa principal, aquela estava reservada para a família imediata de Derek e as melhores amigas de Amanda. Eu estava na mesa 5, junto com primos distantes e alguns conhecidos aleatórios que pareciam tão perdidos quanto eu. "Você é a irmã dela, não é?" Uma mulher loira ao meu lado perguntou, inclinando-se com curiosidade. Ela usava um vestido rosa-choque que provavelmente custava mais do que o meu aluguel mensal. "Sim, sou Sara." "Ah!" Seus olhos se iluminaram. "Amanda fala de você às vezes. Você é professora, certo? Que fofo." A forma como ela disse "fofo" soou menos como um elogio e mais como se estivesse falando com uma criança que acabasse de mostrar um desenho medíocre. Antes que eu pudesse responder, a música parou. As luzes diminuíram um pouco e um holofote se acendeu na entrada principal do salão. E então, Amanda fez a sua entrada. Ela usava um vestido longo de maternidade em tom champanhe que brilhava sutilmente sob as luzes, ajustado perfeitamente ao seu corpo para mostrar a barriga de 6 meses. Seu cabelo loiro estava solto em ondas perfeitas de salão, maquiagem impecável, joias delicadas, mas claramente caras. Derek estava ao seu lado, alto e de terno cinza, sorrindo como um homem que tinha acabado de ganhar na loteria. A sala explodiu em aplausos. Amanda sorriu, aquele sorriso grande, brilhante e ensaiado, e acenou como uma celebridade na sua premiere. Ela caminhou lentamente pelo salão, parando em cada mesa para cumprimentar convidados, aceitar abraços, posar para fotos. Quando finalmente chegou à minha mesa, nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Havia algo no olhar dela, algo frio e calculista que fez meu estômago remoer. Mas ela sorriu, se inclinou e me deu um abraço rápido e sem calor. "Sara, que bom que você veio", disse alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Depois, mais baixo, só para mim. "Tente não parecer tão deprimida, você está arruinando as fotos." E então ela se afastou, deixando aquelas palavras fincadas em mim como facas. Eu mal ouvi os discursos que seguiram. Mal provei a comida, embora estivesse deliciosa. Eu estava apenas tentando sobreviver, contando os minutos até poder ir embora educadamente. Mas então veio a hora dos jogos e das brincadeiras, e foi aí que tudo desmoronou. Amanda pegou o microfone, seu sorriso agora tinha algo de afiado nos bordos.
Só, pessoal, vamos fazer uma brincadeira fanica. Quero que cada pessoa aqui compartilhe um conselho sobre maternidade. Meu coração despencou. Ela começou pela mesa dela e, um por um, as pessoas se levantaram para compartilhar platitudes ensaiadas sobre aproveitar cada momento e confiar no seu instinto maternal. E então, inevitavelmente, o microfone chegou à minha mesa. Eu poderia ter passado, poderia ter recusado educadamente, mas todos os olhos estavam em mim agora, e Amanda estava me olhando com aquela expressão que eu conhecia muito bem. Ela estava esperando que eu falhasse, esperando ter uma razão para me humilhar. Me levantei com as pernas trêmulas, peguei o microfone. E antes que eu pudesse dizer nada, Amanda interrompeu. Ah, espera! Ela riu, um som agudo e performático. Talvez a Sarah não seja a melhor pessoa para dar conselhos sobre maternidade, né? Afinal, o salão ficou em silêncio absoluto. Ela me olhou diretamente e o que vi nos olhos dela não era amor fraterno, era crueldade pura. Algumas mulheres nasceram para ser mães, outras, bem, nem todo mundo tem esse dom, não é, Sarah? O microfone quase escorregou da minha mão. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado naquele instante. O quarteto de cordas parou de tocar, as conversas cessaram, até o ar-condicionado parecia ter pausado sua circulação. Todos os olhos estavam fixos em mim, esperando minha reação. Alguns rostos mostravam choque genuíno, outros desconforto evidente. Vi minha mãe tampando a boca com a mão, os olhos arregalados. Meu pai olhava para o prato, incapaz de me encarar. A tia Daiane sussurrava algo urgentemente para o marido. Mas Amanda? Amanda continuava com aquele sorriso nos lábios, um sorriso pequeno, quase imperceptível para quem não a conhecesse bem, mas eu conhecia. Conhecia cada nuance daquela expressão que dizia claramente: consegui, te peguei exatamente onde queria. Minha garganta se fechou. Senti as lágrimas queimando atrás dos meus olhos, ameaçando transbordar, mas eu me recusei absolutamente a chorar na frente de todas aquelas pessoas. Não daria a ela essa satisfação. Devolvi o microfone para a pessoa ao meu lado com mãos que tremiam, visivelmente. Não disse uma palavra. Não conseguia confiar na minha voz. Peguei minha bolsa da cadeira com movimentos mecânicos, automáticos. Sarah, espera! Começou minha mãe, se levantando da mesa dela. Mas eu já estava andando. Passei entre as mesas decoradas, entre os balões cor-de-rosa, entre os olhares curiosos e piedosos. Cada passo parecia durar uma eternidade. O salão, que antes parecia lindo, agora parecia claustrofóbico, sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Ouvi alguém tentar retomar a conversa atrás de mim. Uma risada nervosa, o som do microfone sendo passado adiante, a vida continuando como se nada tivesse acontecido, como se minha humilhação fosse apenas um pequeno tropeço no roteiro perfeito do dia perfeito de Amanda. Consegui chegar ao corredor antes que a primeira lágrima caísse, depois a segunda. Então foi como se uma represa tivesse rompido. Apoiei-me contra a parede fria do hotel, cobrindo o rosto com as mãos, e chorei silenciosamente, meu corpo inteiro tremendo com o esforço de manter o som contido. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez 5 minutos, talvez 20. O tempo havia perdido significado. Eu só sabia que precisava sair dali, sair daquele prédio, daquela situação, daquela vida onde eu era constantemente lembrada de que não era suficiente. Limpei o rosto da melhor forma que pude, sabendo que meu rímel estava borrado e meus olhos estavam vermelhos e inchados. Não importava. Desci as escadas. Não queria arriscar encontrar ninguém no elevador, e saí pela porta principal do hotel. O ar fresco de Portland me atingiu como um tapa. Era o final de tarde agora, o sol começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. As ruas estavam movimentadas com pessoas aproveitando o sábado, casais de mãos dadas, famílias com crianças comendo sorvete, grupos de amigos rindo alto.
Todo mundo parecia ter uma vida, um propósito, uma felicidade que me escapava. Caminhei sem rumo por algum tempo, apenas precisando me mover, colocar distância entre mim e aquele lugar. Meus saltos altos machucavam meus pés, mas eu mal sentia. A dor física era bem-vinda, quase. Pelo menos era algo tangível, algo que eu podia nomear e localizar, diferente da dor emocional que se espalhava pelo meu peito como tinta na água. Eventualmente encontrei-me no Waterfront Park, aquele pedaço verde às margens do rio Willamette. Sentei-me em um banco de frente para a água, observando os barcos passando lentamente, as gaivotas circulando, as luzes da cidade começando a piscar na margem oposta. Meu telefone vibrou. Depois, vibrou de novo. E de novo. Olhei para a tela com relutância. 15 mensagens não lidas. A maioria da minha mãe. Sara, onde você está? Por favor, volta, vamos conversar sobre isso. Sua irmã não quis dizer daquele jeito. Você está exagerando, querida. É hormônios da gravidez, você sabe como é. Essa última mensagem me fez rir, um som amargo, sem humor. Claro, culpe os hormônios. Sempre havia uma desculpa para Amanda. Sempre havia uma razão para eu ter que engolir, aceitar, perdoar. Havia também 3 mensagens da tia Daiane, 2 do primo Jason e, curiosamente, uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Sara, sou a Emma. Estava sentada na sua mesa. Só queria dizer que o que sua irmã fez foi horrível e completamente desnecessário. Espero que você esteja bem. Você merecia coisa melhor que isso. Por algum motivo, essa mensagem de uma completa estranha me fez chorar de novo. Talvez porque era a primeira pessoa que havia reconhecido que eu não estava exagerando, que eu não estava louca por estar magoada. Não havia nenhuma mensagem de Amanda. Desliguei o telefone completamente. Não queria ouvir desculpas, não queria explicações ensaiadas, não queria mais nada daquela família naquele momento. Fiquei sentada ali até o céu escurecer completamente, até as luzes da cidade se refletirem na água como estrelas caídas, até o calor da noite começar a penetrar meu vestido fino. E foi ali, naquele banco, com o som da água lambendo as margens e o distante burburinho da cidade ao redor, que algo dentro de mim mudou. Não foi uma mudança súbita ou dramática, foi como uma placa tectônica se movendo lentamente nas profundezas do oceano, imperceptível na superfície, mas capaz de causar um tsunami eventualmente. Eu estava cansada. Cansada de ser a que sempre cedia, cansada de ser a sensata, a que mantinha a paz, a que engolia o orgulho em nome da harmonia familiar. Cansada de ser invisível, exceto quando servia como alvo conveniente para as crueldades casuais de Amanda. E mais do que tudo, estava cansada de deixar que minha infertilidade me definisse como menos que. Menos que uma mulher completa, menos que minha irmã, menos que capaz de ser amada, desejada, valorizada. Peguei meu telefone e liguei novamente. Ignorei todas as notificações e abri o navegador. Digitei na pesquisa: Clínicas de Fertilidade, Portland, Oregon. Dezenas de resultados apareceram. Cliquei no primeiro, Oregon Reproductive Medicine. O site era limpo, profissional, cheio de fotos de casais felizes segurando bebês, estatísticas de taxa de sucesso, depoimentos emocionantes. Havia um botão grande no topo: Agende sua consulta gratuita. Meu dedo pairou sobre ele por um longo momento. Isso era real. Se eu clicasse, se eu agendasse, estaria realmente começando essa jornada. Uma jornada que seria cara, dolorosa, sem garantias. Uma jornada que talvez terminasse em mais decepção e heartbreak. Mas também poderia terminar com um bebê nos meus braços. E naquele momento, sentada naquele banco, com o gosto da humilhação ainda amargo na minha boca, eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar Amanda ou qualquer outra pessoa definir meu valor. Eu não ia desistir do meu sonho porque era difícil. Eu não ia aceitar que nem todo mundo tem esse dom porque alguém cruel decidiu que eu não tinha. Cliquei no botão. Um formulário apareceu. Nome, data de nascimento, número de telefone, e-mail,
Breve descrição da situação. Preenchi tudo com dedos trêmulos, mas determinados. Quando cheguei à última pergunta, o que você espera alcançar com nossos serviços? Parei. O que eu esperava? Digitei lentamente. Quero ser mãe. Não importa quanto tempo leve ou o que seja necessário. Esse é meu sonho e vou lutar por ele. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. A tela mudou para uma mensagem de confirmação. Obrigada. Entraremos em contato em até 48 horas para agendar sua consulta inicial. Eu soltei um longo suspiro que parecia vir do fundo da minha alma. Não voltei para casa imediatamente. Em vez disso, caminhei pelas ruas de Portland deixando que a cidade me envolvesse. Passei por restaurantes cheios de pessoas jantando, bares com música ao vivo vazando pelas portas, uma livraria ainda aberta onde parei para folhear livros sobre maternidade e paternidade que evitava olhar antes. Comprei The Impatient Woman's Guide to Getting Pregnant, e paguei em dinheiro, como se fosse um segredo que eu precisasse guardar. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, era quase meia-noite. Tirei o vestido azul marinho, que agora tinha associações ruins permanentes, e o joguei no fundo do armário. Coloquei um pijama velho e confortável, fiz um chá de camomila que não bebi e sentei-me no sofá com o livro que havia comprado. Meu telefone, que eu tinha silenciado, mostrava 47 notificações não lidas quando finalmente olhei. Não abri nenhuma delas. Em vez disso, abri meu aplicativo de notas e comecei a escrever. Primeiro passo: consulta na clínica de fertilidade. Segundo passo: descobrir quanto vou precisar economizar. Terceiro passo: pesquisar segundos empregos ou formas de renda extra. Quarto passo: cortar todos os gastos não essenciais. Quinto passo: estabelecer limites claros com a família. Esse último item eu sublinhei 3 vezes. Não importava mais o que Amanda pensava. Não importava se minha mãe ficava desconfortável com conflitos. Não importava se eu era vista como a difícil, a dramática, a que não sabia aceitar uma brincadeira. O que importava era que eu tinha um objetivo agora, uma missão, um propósito que ia além de apenas sobreviver ao próximo dia, à próxima reunião familiar, à próxima comparação cruel. Eu ia ser mãe. E quando finalmente conseguisse, porque eu não permitiria que a palavra ser existisse na minha mente, não seria para provar nada para Amanda ou para qualquer outra pessoa. Seria para mim. Para aquela menina que sempre brincou de boneca, para a professora que amava seus alunos como se fossem seus próprios filhos, para a mulher que havia sido quebrada naquela tarde, mas que estava se reconstruindo, tijolo a tijolo, com determinação que nem ela mesma sabia que possuía. Adormeci naquela noite no sofá, o livro aberto no meu colo, uma sensação estranha de paz misturada com resolução preenchendo meu peito. Amanhã eu começaria de novo. Amanhã eu lutaria. E Amanda nunca mais teria poder sobre mim. Pelo menos era nisso que eu acreditava naquele momento. O que eu não sabia é que a jornada à frente seria infinitamente mais difícil do que eu imaginava, mas também seria mais transformadora. E 2 anos depois, quando eu retornasse àquela família com algo que faria Amanda congelar no lugar, cada lágrima, cada injeção, cada decepção, cada pequena vitória, tudo valeria a pena. Mas primeiro eu tinha que caminhar pelo fogo. E o fogo estava apenas começando. A segunda-feira chegou com uma chuva fina e persistente, típica de Portland. Acordei antes do alarme, o que era raro para mim. Meu corpo parecia saber que algo havia mudado, que essa não era apenas mais uma segunda-feira comum seguida por uma semana comum. Preparei meu café da manhã no piloto automático, torrada integral com abacate, uma banana, café preto. Enquanto comia, olhava pela janela da minha cozinha para as ruas molhadas lá embaixo. Pessoas corriam com guarda-chuvas, carros passavam devagar pelas poças, a cidade despertava lentamente. Meu telefone vibrou. Um e-mail. Prezada Sarah Mitchell, obrigada por seu interesse na Oregon Reproductive Medicine.
Ficamos felizes em agendar sua consulta inicial com a doutora Rebecca Foster para quinta-feira, 20 de abril, às 10 horas da manhã. Por favor, confirme sua presença respondendo a este e-mail. Meu coração acelerou. Estava acontecendo de verdade. Em 3 dias, eu estaria sentada em uma clínica de fertilidade, dando o primeiro passo concreto em direção ao meu sonho. Respondi imediatamente. Confirmo minha presença. Obrigada. A semana na escola passou num burrão estranho. Eu funcionava mecanicamente, ensinando lições sobre frações, mediando conflitos no recreio, corrigindo tarefas, sorrindo para os pais na hora da saída. Por fora, eu era a Miss Sarah de sempre. Por dentro, era uma tempestade de ansiedade, esperança e medo. Minha mãe tentou ligar 7 vezes. Mandou mensagens longas e dramáticas sobre como eu estava destruindo a família, como Amanda estava devastada com a minha reação, como eu precisava ser a maior e perdoar. Não respondi nenhuma. Cada vez que via o nome dela na tela, meu estômago se revirava. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Na quarta-feira à noite, a tia Daiane apareceu no meu apartamento sem avisar. Ouvi a campainha tocar às 19 horas, bem quando eu estava esquentando sobras de macarrão para o jantar. Abri a porta com relutância. Lá estava ela, usando um casaco impermeável amarelo brilhante, cabelos grisalhos molhados pela chuva, segurando uma sacola de papel. Antes que você feche a porta na minha cara, ela disse rapidamente, eu trouxe brownies, os de nozes que você sempre gostou. Não pude evitar um pequeno sorriso. Tia Daiane sempre foi a mais direta da família, sem rodeios, sem drama desnecessário. Pode entrar, suspirei, abrindo espaço. Ela entrou, tirando os sapatos molhados e deixando a sacola na pequena mesa da cozinha. Olhou ao redor do meu apartamento, que não era grande, mas eu mantinha limpo e organizado, com toques pessoais como plantas nas janelas e fotos dos meus alunos nas paredes. Café? Ofereci. Por favor. Preparei 2 xícaras enquanto ela se acomodava no sofá. Quando me sentei ao lado dela, Daiane não perdeu tempo. O que sua irmã fez foi cruel e imperdoável, ela disse sem rodeios. Não vim aqui para defender ela ou para tentar convencer você a superar. Vim porque tô preocupada com você. Senti minha garganta apertar. Eu tô bem. Sarah. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos perspicazes que pareciam enxergar através de qualquer máscara. Você não precisa fingir comigo, nunca precisou. E foi isso, aquela simples validação, aquela permissão para não estar bem, quebrou a barreira que eu tinha construído cuidadosamente ao redor das minhas emoções. Contei tudo. Sobre o diagnóstico de endometriose, sobre as chances mínimas de engravidar naturalmente, sobre como tinha me sentido quebrada e menos que completa, sobre a decisão de buscar tratamento de fertilidade, sobre o medo que me consumia todas as noites. E se eu gastasse todo esse dinheiro, passasse por todo esse sofrimento e ainda assim não conseguisse? Tia Daiane me ouviu em silêncio, apenas segurando minha mão enquanto as palavras derramavam de mim como água de uma represa rompida. Quando finalmente terminei, com os olhos vermelhos e a voz rouca, ela falou: Minha querida menina, você é uma das pessoas mais fortes que conheço. E não tô dizendo isso porque você está passando por algo difícil. Tô dizendo porque você está escolhendo lutar por algo que deseja, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Não parece tão forte assim, murmurei. Na maioria dos dias eu só me sinto aterrorizada. Coragem não é a ausência de medo, Sarah. É seguir em frente apesar dele. Ela apertou minha mão. E quanto à sua irmã... Bem, Amanda sempre teve tudo muito fácil na vida. Ela não sabe o que é lutar por algo. Por isso não consegue reconhecer força quando vê. Passamos mais 1 hora conversando, comendo brownies, e pela primeira vez desde o chá de bebê, senti que alguém da minha família estava realmente do meu lado. Antes de sair, tia Daiane colocou um envelope na minha mão. Não abra agora, ela instruiu. Só quando precisar. E Sarah, você vai conseguir isso. Eu acredito em você. Depois que ela saiu,
Abri o envelope apesar da instrução. Dentro havia 15 notas de $100 e um bilhete escrito à mão. Pro seu fundo do bebê. Não é muito, mas é um começo. Amo você, tia D. Chorei de novo naquela noite, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Quinta-feira amanheceu nublado, mas sem chuva. Liguei para a escola avisando que estava doente. O que, tecnicamente, não era mentira. Meu estômago estava revirado de ansiedade. E me vesti com cuidado. Calça jeans escura, blusa simples, um cardigan confortável. Queria me sentir como eu mesma, não como alguém tentando impressionar. Oregon Reproductive Medicine ficava num prédio moderno na área de Pearl District, todo de vidro e linhas limpas. A sala de espera era surpreendentemente acolhedora. Paredes em tons suaves de bege e azul, cadeiras confortáveis, revistas sobre paternidade e saúde organizadas nas mesas e, curiosamente, uma máquina de café expresso de verdade no canto. Havia outros 3 casais esperando. Uma mulher mais velha, talvez 40 e poucos anos, segurando a mão de seu marido com força. Um casal jovem, não muito mais do que 25, ela com os olhos reverbertes de como o tivesse chorado recentemente. E um casal de mulheres, uma delas claramente grávida, provavelmente ali para um ultrassom. Todos ali tinham suas histórias, suas lutas. De repente me senti menos lonada. Sarah Mitchell, uma enfermeira de cabelos pretos, chamou meu nome com um sorriso gentil. Seguia por um corredor com mais fotos de bebês, tantos bebês, todos os tons de pele, todos os tipos de famílias, histórias de sucesso, percebi. Remembrar-os visuais de que isso era possível. A doutora Rebecca Foster era uma mulher na casa dos 50, cabelos loiros curtos, óculos modernos e uma presença que imediatamente transmitia competência e compaixão. Ela apertou minha mão firmemente antes de gesticular para eu me sentar. Então, Sarah, li suas informações preliminares. Você foi diagnosticada com endometriose severa há alguns meses. Conte-me mais sobre a sua jornada até aqui. E eu contei. Dessa vez foi mais fácil, talvez porque a doutora Foster não me conhecia, não tinha expectativas ou julgamentos pré-formados. Ela só ouvia, fazendo anotações ocasionalmente, fazendo perguntas específicas sobre meus ciclos menstruais, histórico médico, histórico familiar. Você está atualmente em um relacionamento? Perguntou, sem julgamento. Não, eu estou solteira. Tudo bem. Temos muitas mulheres solteiras que fazem tratamento conosco. Você pensou em usar um doador de esperma? Eu tinha pensado, claro. Passara noites inteiras em sites de bancos de esperma olhando perfis de doadores como se estivesse fazendo compras online. O que, de certa forma, eu estava. Doador 4892. Engenheiro, 1,85 m, olhos verdes, gosta de caminhadas. Doador 5103. Professor de música, ancestralidade italiana, sem registro de doenças genéticas. Era surreal e clínico, e absolutamente necessário. Sim, respondi. Eu já comecei a pesquisar opções. A doutora Foster assentiu com aprovação. Bom, vamos falar sobre os próximos passos, então. Primeiro, precisaremos fazer uma série de exames. Análise hormonal completa, ultrassom transvaginal, esterossalpingografia para verificar suas trompas, possivelmente uma esteroscopia, dependendo do que encontrarmos. Ela viu minha expressão e sorriu gentilmente. Eu sei, parece muito, mas precisamos ter uma imagem completa do que estamos trabalhando antes de criar um plano de tratamento. E quanto isso geralmente custa, todo o processo? Ela não hesitou. Para a FIV, fertilização in vitro, que provavelmente será o que recomendaremos dado seu diagnóstico, um ciclo completo custa em média $12 a $15 mil aqui na nossa clínica. Isso inclui medicamentos, monitoramento, a coleta de óvulos, fertilização e transferência. A maioria das mulheres precisa de mais de um ciclo. Meu coração afundou mesmo já sabendo esses números. Ouvir em voz alta tornava tudo mais real, mais assustador. Seu seguro cobre algo? Ela perguntou. Muito pouco, talvez $1.000 no máximo. Entendo. Ela se inclinou para frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. Sarah, não vou mentir para você.
Esta jornada vai ser desafiadora, financeiramente, fisicamente, emocionalmente. Haverá momentos em que você vai querer desistir, mas também quero que você saiba que não está sozinha. Temos conselheiros, grupos de apoio, opções de financiamento e, mais importante, você tem uma razão forte para estar aqui. Isso importa. Senti lágrimas picarem meus olhos novamente. Parecia que eu tinha passado as últimas semanas constantemente à beira do choro. Quando podemos começar? Perguntei, minha voz firme apesar das lágrimas. Ela sorriu. Que tal começarmos os exames na próxima semana? Saí da clínica 3 horas depois com uma pasta cheia de informações, uma lista de exames para agendar, amostras de medicamentos para fertilidade e algo que eu não tinha há muito tempo: esperança real e tangível. No caminho para casa, parei numa cafeteria pequena que frequentava ocasionalmente. Pedi um latte e me sentei junto à janela, observando as pessoas passarem. Mães com carrinhos de bebê, um pai carregando uma criança pequena nos ombros, uma mulher grávida acariciando a barriga distraidamente enquanto esperava seu pedido. Talvez logo eu poderia ser uma delas. Abri meu telefone e, pela primeira vez desde o chá de bebê, permiti-me olhar as redes sociais. O Instagram de Amanda estava cheio de novas fotos do evento. Ela tinha postado pelo menos 20 imagens. O bolo, as decorações, poses dela com amigas, ela e Derek olhando amorosamente um para o outro. Em nenhuma das fotos eu aparecia. Era como se eu nunca tivesse estado ali, apagada da narrativa perfeita dela. E, estranhamente, isso não doeu tanto quanto eu esperava, porque eu estava começando a construir a minha própria narrativa agora, uma que não dependia da aprovação dela ou de qualquer outra pessoa. Bloqueei Amanda no Instagram. Depois bloqueei no Facebook, no WhatsApp. Não dramaticamente, não com uma declaração pública. Apenas silenciosamente removi sua presença digital da minha vida. Se a minha mãe perguntasse, e ela perguntaria, eu diria a verdade. Preciso de espaço. Preciso de paz. Preciso de proteger minha saúde mental enquanto passo por algo difícil. E se eles não entendessem? Bem, isso era problema deles, não meu. Terminei meu latte e caminhei de volta para o apartamento com passos mais leves do que tinha em semanas. Havia um longo caminho pela frente, eu sabia. Meses de exames, procedimentos, injeções, decepções possíveis. Mas havia também possibilidade, havia chance, havia esperança. E naquele momento, sentada naquela cafeteria em Portland, observando a vida acontecer ao meu redor, eu tomei uma decisão final e absoluta. Não importava quanto tempo levasse, não importava quanto custasse, não importava quantas vezes eu falhasse antes de ter sucesso. Eu seria a mãe. E quando finalmente segurasse meu bebê, ou bebês, como o destino ironicamente decidiria, nos braços, quando olhasse nos olhos de alguém que era parte de mim, nada do que Amanda disse ou fez importaria mais, porque eu teria provado, não para ela, mas para mim mesma, que eu era exatamente o que sempre soube que era: forte o suficiente, digna o suficiente, completa o suficiente, e mais do que capaz de amar. Os meses seguintes se transformaram numa rotina que oscilava entre esperança fervorosa e desespero silencioso. Maio chegou com suas flores desbrotando por toda Portland, e eu estava enterrada em exames médicos que pareciam intermináveis. A esterossalpinografia foi particularmente brutal, um procedimento que injeta um contraste através do colo do útero para verificar se as trompas estão abertas. A enfermeira havia me avisado para tomar ibuprofeno antes, mas nada me preparou para aquela dor aguda, como crampas multiplicadas por 10. Saí da clínica cambaleando, pálida, segurando a parede do corredor. É normal, a técnica tinha dito com simpatia. Vai passar em algumas horas. Passei, mas a sensação de invasão, de ter o meu corpo transformado em território médico, essa ficou. Os resultados chegaram uma semana depois. Minhas trompas estavam parcialmente bloqueadas. Não completamente. Havia uma pequena abertura, mas o suficiente para tornar a concepção natural quase impossível.
A endometriose tinha feito seu trabalho silencioso, criando adesões e tecido cicatricial onde deveria haver caminhos livres. Isso, na verdade, reforça nossa recomendação de FIV. Com fertilização in vitro, não precisamos das trompas. Criamos o embrião no laboratório e o transferimos direto para o útero. Ela fez soar tão simples, tão clínico, mas havia um peso emocional nessas palavras que nenhum manual médico poderia capturar. Junho trouxe a realidade financeira batendo na minha porta com força total. Sentei com o meu laptop numa tarde de domingo, planilhas abertas, calculador ao lado, uma garrafa de vinho barato que eu não estava bebendo, mas que me dava conforto já por estar ali. Minha conta de poupança, $8.347. O presente da tia Diane, $1.500. Custo estimado de um ciclo de FIV, $14.000. Medicamentos adicionais, $3.000 a $5.000. Custos extras, doador de esperma, armazenamento, $2.000. Total necessário, aproximadamente $20.000. Déficit, $10.000. $10.000. Poderia também ser 1 milhão. Com meu salário de professora, economizando agressivamente, levaria pelo menos 8 meses para juntar essa quantia. E eu não tinha 8 meses de paciência. Não quando cada mês que passava era outro mês de envelhecimento dos meus óvulos, outra diminuição nas minhas já baixas chances. Foi aí que comecei a procurar segundos empregos. Não era algo que eu queria fazer. Já estava exausta com o trabalho de tempo integral ensinando crianças de 7 anos. Mas necessidade tem uma forma de redefinir o que consideramos possível. Encontrei um anúncio para tutoria particular. Matemática e inglês para crianças do ensino fundamental, $35 por hora. 3 tardes por semana, 2 horas cada sessão. Isso daria $210 por semana, $840 por mês. E me inscrevi imediatamente. Também comecei a vender coisas. Aquela TV que mal assistia, o sofá que era bonito, mas desconfortável, roupas que não usava há anos, livros que já tinha lido. Tudo foi para o Facebook Marketplace, para o Craigslist, para lojas de segunda mão. Cada $50 que conseguia parecia uma pequena vitória. Cada $100 adicionados à conta poupança era um passo mais perto. Minha vida social, que já era limitada, praticamente desapareceu. Amigas me convidavam para happy hours, para jantares, para eventos. Eu recusava educadamente, inventando desculpas. Tô cansada, tenho muitas provas para corrigir. Não tô me sentindo bem. Algumas, eventualmente, pararam de perguntar. Tori, minha melhor amiga desde a faculdade, foi a única que não aceitou minhas desculpas. Ela apareceu no meu apartamento em uma sexta-noite de junho com pizza e determinação. Você tá me evitando, ela declarou assim que entrou, colocando a caixa de pizza na mesa com autoridade. Tori sempre foi assim, direta, sem rodeios, incapaz de deixar as coisas sem resolver. Não tô evitando, só tenho estado ocupada. Sarah. Ela cruzou os braços, os olhos castanhos fixos em mim. Nós nos conhecemos há 10 anos. Eu sei quando você tá mentindo. O que tá acontecendo? E porque era Tori, porque ela tinha estado ao meu lado através de términos difíceis e crises profissionais e noites de choro às 3 da manhã, eu contei. Contei tudo. O diagnóstico, Amanda, o chá de bebê, a decisão de fazer FIV, o segundo emprego, a solidão que vinha com essa escolha. Ela me ouviu em silêncio, o rosto passando por uma série de expressões de choque, raiva em meu nome, tristeza e, finalmente, determinação. Ok, ela disse quando terminei. Primeiro, sua irmã é uma vádia e você deveria processar ela por abuso emocional. Segundo, por que os diabos você não me contou antes? E terceiro, eu vou ajudar. Tori, você não precisa... Cala a boca, Sarah. Sim, eu preciso. Você é a minha melhor amiga. Se você vai passar por isso, não vai passar sozinha. Ela pegou seu telefone. Vou organizar um grupo de apoio. Vou pesquisar opções de financiamento para tratamentos de fertilidade
E mais importante, vou estar aqui para segurar sua mão através de tudo isso. Chorei naquela noite novamente, mas pela primeira vez em meses não eram lágrimas de dor, eram de gratidão por ter pelo menos uma pessoa que via o meu valor quando eu mesma estava lutando para vê-lo. Julho foi mês em que a distância entre mim e minha família de origem se cristalizou definitivamente. Minha mãe finalmente parou de mandar mensagens diárias pedindo que eu superasse a situação com Amanda. Em vez disso, mandou uma mensagem final, longa e carregada de manipulação emocional. Sara, não sei o que aconteceu com você. Você costumava ser tão doce, tão disposta a perdoar. Agora você tá dura, fria, distante. Sua irmã tá magoada. Ela chorou para mim ontem dizendo que sente como se tivesse perdido a irmã. Você não vê o que tá fazendo com essa família? Seu pai tá desapontado, sua avó não entende, tudo por causa de uma piada inofensiva que você levou pro coração? Quando você vai crescer e perceber que nem tudo é sobre você? Li aquela mensagem 3 vezes, sentindo algo estranho acontecendo dentro de mim. Esperava sentir culpa. Esperava sentir a necessidade familiar de me desculpar, de ser menor, de acomodar. Mas em vez disso, senti clareza. Clareza de que minha mãe nunca me defenderia. Clareza de que minha dor sempre seria minimizada em favor da paz superficial. Clareza de que eu nunca seria a prioridade nessa dinâmica familiar. Respondi com uma única mensagem. Mãe, preciso de espaço agora. Tô passando por algo pessoal e difícil e preciso me concentrar em mim. Quando estiver pronta para conversar, eu entrarei em contato. Por favor, respeite isso. Ela não respondeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas também libertador. Agosto marcou um avanço importante. Entre meu salário, o trabalho de tutoria e as vendas de itens pessoais, finalmente tinha $15.000 na conta. Não era tudo que precisava, mas era o suficiente para começar. A doutora Foster me conectou com um banco de esperma respeitável. Passei 2 semanas olhando perfis, lendo históricos médicos, vendo fotos de bebês dos doadores, ouvindo gravações de áudio onde eles respondiam perguntas. Era surreal. Estava escolhendo metade da composição genética do meu futuro filho como se estivesse escolhendo móveis em um catálogo. Eventualmente, escolhi o doador 8847. Formação em biologia, 1,80 m, cabelos castanhos, olhos azuis, sem histórico de doenças genéticas significativas na família. Sua gravação de áudio me conquistou. Ele falava do seu amor por natureza, por fazer trilhas, por ensinar ciências para crianças. Havia uma gentileza na voz dele que me fez pensar: sim, essa é uma boa pessoa para contribuir para a vida do meu filho. Comprei 3 viais de esperma congelado, a $800 cada um. $2.400 que desapareceram da minha conta como água escorrendo pelos dedos. Setembro foi quando começamos o protocolo real. Injeções diárias de hormônios para estimular meus ovários a produzirem múltiplos óvulos. A doutora Foster me ensinou como aplicar as injeções em mim mesma, misturar o pó com o líquido, extrair o ar da seringa, limpar a área da barriga com álcool, belistrar a pele, inserir a agulha em um ângulo de 90 graus e injetar lentamente. A primeira vez, minhas mãos tremiam tanto que levei 15 minutos para conseguir. Sentei no chão do banheiro, a seringa na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você consegue, sussurrei para mim mesma. É só uma picada. Você já passou por coisa pior. E consegui. Apertei a pele, espetei a agulha, injetei o líquido hormonal que custava $150 por dose. Na segunda semana, eu já fazia as injeções enquanto assistia TV. Na terceira, mal pensava sobre elas. Os efeitos colaterais, porém, eram impossíveis de ignorar. Meu corpo inchou, meus seios ficaram doloridos, mudanças de humor violentas me atingiam do nada. 1 minuto eu estava bem, no próximo estava chorando porque tinha esquecido de comprar leite.
Meu estômago ficou coberto de pequenas manchas roxas, onde as agulhas entravam dia após dia. Parecia um mapa de guerra da minha jornada. Os ultrassons de monitoramento aconteciam a cada 2 ou 3 dias. Eu ia à clínica às 7 da manhã, antes do trabalho, me deitava na mesa com as pernas abertas enquanto a técnica inseria o transdutor transvaginal e contava os folículos crescendo nos meus ovários. 4 no direito, 5 no esquerdo. Ela anunciava e eu memorizava esses números como se fossem a pontuação de um jogo que eu absolutamente precisava vencer. No final de setembro, depois de 2 semanas de estimulação, tive 11 folículos maduros. Excelente resposta, a doutora Foster disse com um sorriso de aprovação. Vamos agendar a coleta de óvulos para daqui a 2 dias. A coleta de óvulos foi feita sob sedação. Lembro de entrar na sala cirúrgica, me deitar na mesa, sentir a máscara de anestesia no meu rosto e então, nada. Acordei o que pareceu segundos depois em uma sala de recuperação, atordoada e com cólicas fortes. Conseguimos 8 óvulos maduros, a enfermeira me informou, oferecendo suco de maçã e biscoitos. Ótimo número para trabalhar. 8 óvulos. 8 chances minúsculas de vida flutuando numa placa de Petri no laboratório. 3 dias depois, recebi a ligação. Sara, tenho boas notícias. Dos 8 óvulos, 6 fertilizaram com sucesso. Vamos monitorá-los pelos próximos 5 dias e ver quantos se desenvolvem em blastocistos de qualidade para transferência. 6 embriões, 6 possibilidades, 6 futuros potenciais. Passei aqueles 5 dias num estado de ansiedade perpétua. Cada hora parecia durar eternamente. Verificava meu telefone obsessivamente como se isso pudesse acelerar o processo. Tori ficou comigo a maior parte do tempo, distraindo-me com filmes bobos e comida reconfortante. Eles vão ficar bem, ela repetia sempre que me via olhando para o telefone. Você vai ter os seus bebês. Mas eu tinha aprendido nessa jornada que esperança vinha sempre acompanhada de medo, porque quanto mais você quer algo, mais aterrorizante é a possibilidade de perdê-lo. No 5º dia, a chamada veio. Sara, tenho boas notícias. Dos 8 óvulos, 6 se desenvolveram em blastocistos de alta qualidade. 1 grau AA, 2 grau AB. Estamos muito satisfeitos com esses resultados. Você quer proceder com uma transferência de embrião fresco amanhã? Ou prefere congelar todos e fazer uma transferência em um ciclo posterior? Minha cabeça girava. Fresco. Quero fazer a transferência amanhã. Perfeito. Então até amanhã às 11 horas. E Sara, parabéns por chegar até aqui. Você foi incrível através de todo esse processo. Desliguei o telefone e simplesmente sentei no chão da minha sala, o coração martelando contra as costelas. Amanhã. Amanhã um embrião seria colocado dentro de mim. Amanhã eu poderia, finalmente, estar grávida. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, tão diferente agora de como era meses atrás. Mais vazio de coisas materiais, mas de alguma forma mais cheio de propósito. Pensei em Amanda, em sua casa enorme e vida perfeita, em como ela havia me chamado de alguém que nunca seria mãe. E amanhã, talvez, apenas talvez, eu provaria que ela estava absolutamente errada. Não para ela, para mim. A manhã da transferência amanheceu com um céu perfeitamente azul, sem uma única nuvem. Era início de outono e Portland estava naquele breve momento mágico entre o verão e o outono, quando as folhas começavam a mudar de cor, mas o ar ainda mantinha um calor suave. Acordei às 6 horas da manhã, embora meu alarme tivesse configurado para as 7. Meu corpo simplesmente sabia que esse não era um dia ordinário. Fiquei deitada na cama por alguns minutos, uma mão sobre a barriga ainda vazia, imaginando como seria sentir vida crescendo ali. A clínica me instruiu a beber 32 onças de água 1 hora antes do procedimento. A bexiga cheia ajudaria a visualizar o útero no ultrassom durante a transferência. Então, às 9h30, comecei a beber água como se fosse minha profissão, sabendo que a próxima 1h30 seria inconfortável. Tori chegou às 10 horas em ponto para me levar.
Ela entrou no apartamento usando uma camiseta que dizia Baby Mama Support Crew, que claramente tinha comprado especialmente para a ocasião. Muito sutil, comentei, mas não pude evitar sorrir. Hoje é um dia grande, ela declarou, me abraçando com força. Estou emocionalmente investida nisso agora. Vamos fazer um bebê Mitchell. No caminho para a clínica, eu tentei manter a conversa leve, mas minha perna não parava de balançar nervosamente. Tori colocou a mão no meu joelho. Ei, respira. Vai dar tudo certo. E se não der? Se o embrião não implantar? Se eu... Não. Ela interrompeu firmemente. Hoje não é dia de e se. Hoje é dia de esperança, de possibilidade, de dizer ao universo que você está pronta para isso. Engoli seco e assenti, tentando absorver um pouco da certeza inabalável dela. A sala de transferência era diferente de qualquer outro espaço médico que eu tinha visto. Mais quente, mais acolhedora, com iluminação suave em vez das luzes fluorescentes cruéis típicas de hospitais. Havia até música clássica tocando baixinho. Mozart, acho. A doutora Foster entrou usando scrubs cirúrgicos, mas com um sorriso reconfortante. Pronta, Sarah? O mais pronta que vou estar, respondi, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Ela me ajudou a me deitar na mesa, meus pés nos estribos, a bexiga tão cheia que era quase doloroso. Uma enfermeira posicionou a máquina de ultrassom, colocando o transdutor abdominal na minha barriga para que eu pudesse ver a tela. Ok, você vai ver tudo o que estamos fazendo, a doutora Foster explicou. O embriologista vai trazer o embrião em um catéter fino. Vou guiá-lo através do seu colo do útero até a posição ideal e então vamos liberar o embrião. Você vai ver um pequeno flash branco na tela. É o fluido ao redor do embrião. Todo o processo leva menos de 5 minutos. A porta se abriu e um homem de jaleco branco entrou carregando algo que parecia uma longa e fina seringa. O embriologista, Dr. Chen, se apresentou rapidamente antes de se posicionar ao lado da doutora Foster. Este é seu embrião, ele disse, mostrando-me uma imagem em um tablet. Era uma fotografia microscópica de um aglomerado de células. Meu embrião grau AA, perfeitamente redondo, claramente definido. Lindo e forte. Excelentes chances de implantação. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Aquilo ali, aquele minúsculo aglomerado de células, poderia se tornar meu filho, minha filha, meu bebê. Pronta? A doutora Foster perguntou gentilmente. Respirei fundo. Pronta. O processo foi surpreendentemente indolor. Senti uma leve pressão quando o catéter passou pelo colo do útero, mas nada comparado aos procedimentos anteriores. Meus olhos estavam grudados na tela do ultrassom, assistindo enquanto a doutora Foster guiava o catéter com precisão milimétrica. E... agora, ela disse suavemente. Vi o flash branco aparecer na tela, um pequeno ponto brilhante contra o fundo cinza do meu útero. Bem-vindo, sussurrei sem pensar. A sala ficou em silêncio por um momento, um silêncio respeitoso, quase sagrado. Perfeito, a doutora Foster anunciou, removendo o catéter cuidadosamente. Posicionamento ideal. Agora você vai ficar deitada aqui por 15 minutos. Depois pode ir para casa. E Sarah, ela apertou minha mão. Agora você está oficialmente pupo. Pupo? Repeti confusa. Ela sorriu. Pregnant until proven otherwise. Grávida até que se prove o contrário. É o que a gente chama essa fase da espera. Os 15 minutos passaram em um borrão. Fiquei deitada ali, uma mão sobre a barriga, conversando silenciosamente com o embrião que agora, esperançosamente, estava se acomodando no revestimento do meu útero. Por favor, fique, sussurrei tão baixo que nem a enfermeira que monitorava meus sinais vitais poderia ouvir. Por favor, se segure. Eu prometo que vou te amar mais do que qualquer coisa neste mundo. Por favor, me escolha, assim como eu te escolhi. Quando finalmente me liberaram, Tori me levou para casa dirigindo tão cuidadosamente como se eu fosse feita de vidro. Cada lombada ela desacelerava para quase parar. Cada curva era feita em câmera lenta. Tori, eu não vou quebrar, ri. Melhor prevenir que remediar, ela respondeu com toda a seriedade.
Você está carregando carga preciosa agora. De volta ao apartamento, ela me instalou no sofá com travesseiros, cobertores, água, lanches saudáveis e a TV remota. As instruções da médica são repouso hoje e amanhã, certo? Ela verificou as anotações que tinha feito durante nossa consulta pré-transferência. Nada de exercício intenso, nada de banho quente, nada de estresse. Nada de estresse. Como se fosse possível não ficar estressada agora. As instruções pós-transferência eram simultaneamente específicas e vagas. Repouso moderado, mas não absoluto. Estar deitado o tempo todo não ajudava na implantação. Continuar com atividades normais, mas evitar exercícios intensos. Não se preocupar, mas prestar atenção aos sinais do corpo. O impossível paradoxo de tentar controlar algo completamente fora do seu controle. À espera de 2 semanas até o teste de gravidez, o que a comunidade de fertilidade chamava de TWT, Two-Week Wait, foi a experiência mais torturante da minha vida até aquele ponto. Os primeiros dias foram os piores. Cada pequena sensação no meu corpo se tornava um possível sintoma. Uma leve cólica poderia ser implantação. Um pouco de náusea, talvez fosse gravidez precoce. Seios doloridos, definitivamente um sinal. Ou seria apenas os hormônios de progesterona que eu estava tomando diariamente? Eu tinha me proibido de fazer testes de gravidez caseiros antes do prazo oficial, mas essa resolução durou exatamente 4 dias. Na quinta manhã após a transferência, às 6 horas da manhã, encontrei-me no banheiro com um teste de gravidez barato do Dollar Store. Minhas mãos tremiam quando segurei o palito sobre o fluxo de urina, depois o coloquei no balcão e me forcei a olhar para longe durante os 3 minutos de espera. Cada segundo parecia durar 1 hora. Quando finalmente olhei, só havia uma linha. Negativo. Meu estômago afundou, mas eu me forcei a ser racional. É muito cedo, sussurrei para o meu reflexo no espelho. 4 dias pós-transferência é muito cedo. Isso não significa nada. Mas no dia seguinte, fiz outro teste. Negativo. E no próximo? Negativo. E no próximo? Cada resultado negativo rasgava um pedaço da minha esperança, mesmo que eu soubesse que era cedo demais para ter certeza. Tori me pegou no 8º dia, saindo do banheiro com olhos vermelhos e outro teste negativo na mão. Sarah, você prometeu que não ia fazer isso antes do prazo oficial, ela disse, com uma mistura de frustração e compaixão. Eu sei. Eu preciso saber. Mas você não sabe. Esses testes podem dar falso negativo tão cedo. Você está só se torturando. Ela estava certa, é claro. Mas conhecimento lógico e controle emocional são 2 coisas completamente diferentes quando você está no meio da situação. O trabalho se tornou meu escape. Mergulhei na rotina de ensinar, grata pela distração de 3ª série e seus dramas sobre quem seria o ajudante do dia e quem tinha copiado a lição de quem. Meus alunos não faziam ideia do que estava acontecendo dentro de mim, possivelmente, esperançosamente, microscopicamente. Para eles, eu era apenas Miss Sarah, como sempre, sorrindo, ensinando matemática, lendo histórias na hora do conto. Mas Emma, uma colega professora que dava aula na sala ao lado, notou algo diferente. Você está bem? Ela perguntou durante o intervalo do almoço de uma quinta-feira. Parece distante ultimamente. Emma e eu não éramos próximas, conhecidas profissionais mais do que amigas, mas havia uma gentileza genuína na sua preocupação que me desarmou. Tô passando por algo pessoal, respondi vagamente. Nada grave, só complicado. Ela assentiu com compreensão, não pressionando por detalhes, e eu fui grata por isso. O último que eu precisava era das minhas questões pessoais se tornarem fofoca da sala dos professores. Dia 10. Depois, dia 11. Depois, dia 12. Cada manhã eu acordava e imediatamente colocava a mão na barriga, como se pudesse sentir através do toque se algo estava crescendo ali. Obviamente não podia, mas o gesto se tornou um ritual, uma forma de me conectar com a possibilidade de vida. Parei de fazer testes caseiros no 10º dia, finalmente aceitando o conselho de Tori. A decepção diária estava se tornando insustentável.
Era melhor esperar o exame de sangue oficial, que seria preciso e definitivo. Na noite do 13º dia, sonhei com um bebê. Não conseguia ver o rosto claramente, mas estava segurando uma criança pequena, sentindo o peso nos meus braços, o calor do corpo minúsculo contra o meu peito. No sonho, senti uma paz absoluta, uma completude que nunca tinha experimentado acordada. Acordei com lágrimas nos olhos, não sabendo se o sonho era um presságio ou apenas minha mente desesperada criando a realidade que eu ansiava. O 14º dia chegou, finalmente. O dia do exame de sangue beta-HCG, que mediria o nível do hormônio da gravidez no meu sistema. Qualquer coisa acima de 5 era considerado positivo, mas números mais altos indicavam uma gravidez mais forte. Acordei às 5h30, incapaz de dormir mais. O exame estava marcado para 7 horas. A clínica fazia os exames de sangue bem cedo para que pudessem processar os resultados durante o dia. Vesti-me no escuro, sem ligar as luzes, movendo-me no piloto automático. Calça jeans, camiseta confortável, um cardigan porque a manhã estava fria. Meu cabelo estava uma bagunça, mas não me importei. A aparência era irrelevante hoje. Tori tinha oferecido para me levar, mas eu recusei. Precisava fazer isso sozinha. Precisava desse tempo para processar, seja qual fosse o resultado, antes de ter que compartilhá-lo com alguém. A clínica estava quase vazia tão cedo. Apenas 2 outras mulheres na sala de espera, ambas com a mesma expressão de esperança ansiosa que eu provavelmente tinha. A enfermeira que tirou meu sangue era a mesma que tinha estado lá durante vários dos meus ultrassons de monitoramento. Ela reconheceu meu nome imediatamente. "Sara, dia do teste!" Ela disse com entusiasmo genuíno. "Como você está se sentindo?" "Aterrorizada", respondi honestamente. Ela apertou minha mão enquanto preparava a agulha. "Entendo completamente, mas você chegou até aqui. Isso já é incrível. Agora vamos descobrir." A picada da agulha mal registrou. Assistir o tubo de ensaio se encher com meu sangue vermelho escuro, sangue que em poucas horas me diria se meus sonhos estavam se tornando realidade ou desmoronando. "Vamos ligar com os resultados entre 2 e 4 da tarde, a enfermeira informou, colocando um band-aid no meu braço. "Eu sei que a espera é difícil, mas tente se distrair hoje." Distrair. Como se fosse possível pensar em qualquer outra coisa. As horas entre 7 da manhã e 2 da tarde foram as mais longas da minha vida. Fui para o trabalho porque ficar em casa sozinha com meus pensamentos seria pior, mas mal conseguia me concentrar. Durante a aula de matemática, me peguei escrevendo o problema errado na quadra. Durante a leitura, li a mesma frase 3 vezes sem processar as palavras. Meus alunos, bendita sua inocência infantil, não notaram nada de estranho. Almoço foi impossível. Meu estômago estava em nós tão apertados que a simples ideia de comida me enjoava. Às 13h45, não consegui mais fingir. Disse à diretora que estava me sentindo mal, tecnicamente verdade, e saí mais cedo. Dirigi para casa num estado de terror silencioso, segurando o volante com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Cheguei em casa às 14h05. Meu telefone estava na mesa da cozinha, onde eu tinha deixado, a tela escura e silenciosa. Sentei no sofá, olhando para o telefone como se fosse uma bomba que pudesse explodir a qualquer momento. 14h15. Nada. 14h30. Nada. 14h45. Nada. Às 15h03, meu telefone finalmente tocou. Número da Oregon Reproductive Medicine na tela. Meu coração parou. Depois disparou tão rápido que achei que fosse desmaiar. Com as mãos tremendo violentamente, atendi. "Alô?" "Sara, é a doutora Foster." Sua voz era neutra, profissional, impossível de ler. "Sim", consegui dizer, minha própria voz parecendo vir de muito longe. Houve uma pausa que durou uma eternidade, e então ela disse as palavras que mudariam a minha vida para sempre. "Sara, tenho ótimas notícias. Você está grávida." O mundo parou. Literalmente parou. O som desapareceu, o tempo congelou,
Tudo o que existia era aquela frase reverberando no meu crânio como um sino. O quê? Foi tudo que eu consegui sussurrar. Seu beta-HCG está em 247. Isso é um número excelente para 14 dias pós-transferência. Forte, saudável, exatamente o que queremos ver. Parabéns, Sarah. Você vai ser mãe. Minhas pernas cederam. Simplesmente desabei no chão, o telefone ainda pressionado contra o meu ouvido, soluços rasgando minha garganta. Sarah, você tá bem? A preocupação tingiu a voz da médica. Sim, eu só... Não conseguia formar frases. Lágrimas escorriam pelo meu rosto em torrentes. Obrigada, obrigada, obrigada. Repetia como um mantra, como uma oração, como se as palavras pudessem, de alguma forma, transmitir a imensidão do que estava sentindo. Depois que desliguei, após a doutora Foster me dar instruções sobre continuar os medicamentos e agendar o primeiro ultrassom para dali a 2 semanas, fiquei sentada no chão da minha sala por tempo indeterminado. Poderia ter sido 5 minutos ou 1 hora, o tempo havia perdido significado. Grávida. Eu estava grávida. Coloquei ambas as mãos sobre a barriga, ainda completamente plana. Oi, sussurrei. Oi, bebê. Eu sou sua mãe. As palavras soaram estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. Eventualmente consegui me levantar, peguei o telefone com dedos trêmulos e liguei para Tori. Ela atendeu no primeiro toque. E então, me conta, não aguento mais. Positivo. Silêncio do outro lado. Depois um grito tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Eu sabia! Eu sabia! Oh, meu Deus, Sarah, você vai ser mãe! E começamos a chorar juntas, ela no escritório onde trabalhava, eu na minha sala, conectadas por quilômetros, mas unidas naquele momento de alegria pura. As primeiras semanas da gravidez foram uma montanha-russa de emoções. Cada dia acordava me perguntando se ainda estava grávida, se o embrião ainda estava se segurando, se isso tudo era real ou apenas um sonho cruel que eu eventualmente acordaria. Os sintomas vieram gradualmente. Náusea que aparecia em ondas, especialmente de manhã, exaustão profunda que me fazia querer dormir às 7 da noite, seios tão sensíveis que até o toque da roupa era desconfortável, e cada sintoma, por mais desconfortável que fosse, eu o recebia com gratidão, porque sintomas significavam que meu corpo estava mudando, que o hormônio da gravidez estava fazendo seu trabalho, que algo estava crescendo dentro de mim. O primeiro ultrassom na 6ª semana foi aterrorizante. Deitei na mesa familiar, a doutora Foster guiando o transdutor transvaginal, ambas olhando fixamente para a tela em preto e branco. E então, apareceu um pequeno saco gestacional, e dentro dele, um pontinho minúsculo piscando ritmicamente. Aí está, a doutora Foster disse com um sorriso. Batimento cardíaco forte, 128 batidas por minuto. Perfeito. Olhei para aquele ponto piscante, não maior que um grão de arroz, e não consegui conter as lágrimas. Meu bebê impossível, milagroso, perfeitamente real. Mantive a gravidez em segredo por semanas. Não contei para ninguém, além de Tori e da tia Daiane, que me ligava semanalmente para verificar como eu estava. A reação dela, quando contei, foi tudo o que eu precisava ouvir. Oh, Sarah, ela sussurrou, a voz embargada. Eu tô tão orgulhosa de você. Você lutou por isso e mereceu cada segundo dessa felicidade. Não contei para minha família, especialmente não para Amanda. Parte de mim ainda estava processando a mágoa, a distância que havia crescido entre nós. Mas outra parte sabia que quando finalmente revelasse, e eu revelaria, eventualmente, queria que fosse nos meus termos, no meu tempo. O segundo trimestre trouxe alívio da náusea constante e uma energia renovada. Minha barriga começou a aparecer, primeiro apenas um inchaço que eu podia disfarçar com roupas largas, depois uma curva definida que se tornava mais difícil de esconder.
Foi no ultrassom de 12 semanas que recebi a segunda grande notícia. A doutora Foster estava fazendo as medições de rotina quando parou, inclinou a cabeça e aproximou mais a imagem. Ela murmurou. Meu coração despencou. O que foi? Algo está errado? Não, nada errado. Ela virou a tela para que eu pudesse ver melhor. Veja aqui. E aqui? 2 sacos gestacionais, 2 bebês, 2 cabecinhas, 4 bracinhos minúsculos, 4 perninhas. Gêmeos! Conseguiu ofegar. Gêmeos! Ela confirmou com um sorriso enorme. Aparentemente, um dos embriões se dividiu espontaneamente após a transferência. Você está grávida de gêmeos, Sarah. 2 meninos. 2 bebês. 2 filhos. A sala girou. Ri e chorei simultaneamente, um som histérico, alegre e completamente avassalador. Mas como? Como eu só transferi um embrião? Acontece raramente, mas acontece, especialmente com embriões de alta qualidade como o seu. Eles têm energia para se dividir. Ela apertou minha mão. Sei que é um choque, mas Sarah, seus bebês estão perfeitamente saudáveis. Batimento cardíaco forte, crescendo exatamente no ritmo esperado. Você vai ter 2 lindos meninos. 2 lindos meninos. Meus filhos. A gravidez de gêmeos foi mais difícil fisicamente do que eu esperava. Minha barriga cresceu rapidamente, esticando minha pele até ficar brilhante. Dores nas costas eram constantes. Meus pés inchavam tanto que só conseguia usar chinelos. Dormir se tornou um desafio elaborado de travesseiros estrategicamente posicionados. Mas cada desconforto valia a pena. A cada ultrassom, via meus bebês crescendo, se desenvolvendo, tornando-se mais reais. Na 20ª semana, pude ver seus rostinhos com clareza surpreendente. Na 24ª, comecei a sentir quitos, primeiro suaves, como borboletas, depois mais fortes, mais insistentes. Ei, vocês aí dentro! Mamãe tá ansiosa para conhecer vocês. Preparei o apartamento da melhor forma que pude. Transformei meu pequeno escritório em um quarto de bebê, pintando as paredes de um azul suave, montando 2 berços lado a lado, organizando fraldas e roupinhas em gavetas cuidadosamente etiquetadas. Tori organizou um chá de bebê para mim, pequeno, íntimo, apenas meus amigos mais próximos e alguns colegas de trabalho. Nada comparado à extravagância de Amanda, mas cheio de amor genuíno e celebração sincera. Foi a Emma, minha colega de trabalho, quem perguntou o que eu vinha evitando pensar. Sua família sabe? Ela perguntou gentilmente enquanto me ajudava a abrir presentes. Não, respondi simplesmente. Ela não pressionou, mas vi a compreensão nos olhos dela. Famílias complicadas não eram exclusividade minha. Foi na 32ª semana, quando minha barriga estava tão grande que mal conseguia ver meus próprios pés, que o universo decidiu que era hora. Estava no supermercado, numa tarde de sábado, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Sarah! Congelei. Aquela voz eu conhecia tão bem quanto a minha própria, embora não a tivesse ouvido em quase 2 anos. Virei-me lentamente. Lá estava minha mãe, Patrícia, mais velha do que eu lembrava, com mais fios brancos no cabelo, os olhos arregalados de choque enquanto olhava para minha barriga impossível de ignorar. Mãe? Consegui dizer, minha voz surpreendentemente estável. Você está... Ela não conseguia terminar a frase, os olhos fixos na minha barriga. Grávida. De 32 semanas. Gêmeos. As palavras saíram com uma calma que eu não sabia que possuía. O rosto dela passou por uma série de expressões. Choque, confusão, mágoa e, eventualmente, algo que parecia arrependimento. Por que você não nos contou? A pergunta foi feita em voz baixa, mas carregada de peso. Respirei fundo. Porque depois do que aconteceu no chá de bebê de Amanda, eu precisava de distância. Precisava focar em mim mesma, na minha jornada.
E isso, toquei minha barriga com ternura, foi a coisa mais difícil que já fiz. Não consegui passar por isso com a toxicidade daquela dinâmica familiar. Minha mãe olhou para o chão. Sua irmã, ela não sabia sobre seus problemas de fertilidade. Se soubesse, não teria feito diferença. Interrompi gentilmente, mas firmemente. O problema não foi ela não saber. O problema foi ela achar que tinha o direito de me humilhar publicamente. E você? Olhei diretamente nos olhos dela. Defendeu ela, como sempre fez. Silêncio pesado se instalou entre nós no meio do corredor de vegetais. Outros compradores passando sem fazer ideia do peso daquele momento. Eu sinto muito. Ela finalmente sussurrou. Eu fui uma péssima mãe para você. Não era o pedido de desculpas que eu tinha sonhado. Não apagava anos de favoritismo e negligência emocional. Mas era algo. Eu aceito seu pedido de desculpas, disse calmamente. Mas preciso que você entenda que as coisas são diferentes agora. Eu não sou mais aquela menina desesperada por aprovação. Sou uma mulher que está prestes a ser mãe de 2 meninos e minha prioridade absoluta é protegê-los, inclusive de dinâmicas familiares tóxicas. Ela sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Posso conhecê-los quando nascerem? Considerei por um longo momento. Talvez, eventualmente, mas com limites claros. E Amanda terá que me pedir desculpas, sinceramente, sem desculpas ou justificativas, antes de ter qualquer acesso aos meus filhos. Ela vai, disse minha mãe rapidamente. Eu vou garantir que ela... Não, interrompi. Isso tem que vir dela, genuinamente. Não porque você mandou, mas porque ela realmente entende o que fez. Deixei minha mãe ali, entre as alfaces e os tomates, e continuei minhas compras com a cabeça erguida e o coração mais leve do que tinha estado em anos. Os gêmeos nasceram 3 semanas depois, numa manhã fria de janeiro. 2 meninos perfeitos, idênticos em todos os aspectos, pesando 2,8 kg cada um. Lucas e Ethan Mitchell. Quando segurei, pela primeira vez, um em cada braço, chorando e vermelhos e absolutamente perfeitos, soube com absoluta certeza que cada lágrima, cada injeção, cada momento de dor e dúvida tinha valido a pena. Tori tirou uma foto naquele momento. Eu exausta, mas radiante, os bebês aninhados contra meu peito, luz suave da manhã entrando pela janela do hospital. Você conseguiu, ela sussurrou, lágrimas nos olhos. Você realmente conseguiu. 2 meses depois recebi uma mensagem inesperada. Era de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci o código de área. Sara, é a Amanda. Sei que não tenho direito de pedir sua atenção, muito menos seu perdão, mas tô pedindo mesmo assim. O que eu fiz naquele chá de bebê foi cruel, imperdoável e nascido de um lugar feio dentro de mim que eu não gosto de admitir que existe. Eu tava com ciúmes de você. Sempre estive. De sua força, sua independência, sua capacidade de se levantar não importa o que a vida jogue em você. E em vez de lidar com isso, eu te diminuía para me sentir maior. Isso foi horrível. Você não merecia nada do que eu fiz. Soube pelos nossos pais que você teve gêmeos. Parabéns. Você vai ser uma mãe incrível, muito melhor do que eu jamais serei. Eu não tô pedindo para voltar à sua vida. Só queria que você soubesse que eu sei o que eu fiz, e lamento profundamente. Você sempre foi mais forte do que eu, e espero que seus filhos cresçam sabendo o quão incrível sua mãe é. Li a mensagem 3 vezes. Não havia emojis performáticos, não havia desculpas ou justificativas, apenas reconhecimento e arrependimento. Não respondi imediatamente. Em vez disso, olhei para Lucas e Ethan dormindo no playpen ao meu lado, seus peitos pequenos subindo e descendo em sincronia perfeita. Eles eram meu mundo agora, minha prioridade, minha razão. E se Amanda queria fazer parte desse mundo, teria que ganhar esse direito, não com palavras bonitas em uma mensagem, mas com ações consistentes e mudança real. Talvez, eventualmente, eu permitisse isso, talvez não. Mas a escolha era minha agora,
E isso, em si, era uma vitória. 6 meses dos gêmeos nascerem, postei minha primeira foto pública nas redes sociais em anos. Era simples. Eu no parque, Lucas em um braço, Ethan no outro, todos sorrindo para a câmera. A legenda dizia apenas, meus milagres, azul. A foto explodiu, centenas de curtidas, dezenas de comentários de pessoas que eu nem sabia que ainda me seguiam, colegas de trabalho, amigos antigos, conhecidos distantes, todos celebrando. E entre os comentários vi um de Amanda, sem palavras, apenas 2 emojis de coração azul. Não respondi, mas também não apaguei. Era um começo, pequeno, talvez insuficiente, mas um começo. Hoje, quando olho para trás naquela jornada, desde o diagnóstico devastador até a humilhação pública, passando pelas injeções dolorosas e a espera agonizante, até finalmente segurar meus filhos nos braços, vejo algo que não via antes. Vejo que força não é sobre nunca cair, é sobre se levantar cada vez que você cai. Vejo que valor não é determinado por fertilidade ou status ou aprovação familiar. É algo intrínseco, inalienável, que ninguém pode tirar de você a menos que você permita. E vejo que algumas vitórias não vêm com aplausos ou reconhecimento público. Vêm nos momentos silenciosos às 3 da manhã, quando você alimenta seu bebê e ele te olha como se você fosse seu mundo inteiro. Amanda estava errada naquele dia no chá de bebê. Eu tinha o dom, sempre tive, só precisava de coragem para lutar por ele. E agora, vendo Lucas e Ethan crescerem, seus sorrisos iluminando cada dia, sei com absoluta certeza, eu não sou apenas uma mãe. Eu sou a mãe deles. E isso é tudo que eu sempre quis ser. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.